Olá a todos, sejam bem-vindos à aula 4 do nosso curso de Python do básico ao intermediário. Na tela vocês veem aí uma URL, um link para o repositório onde eu estou carregando, onde eu estou fazendo o upload dos arquivos que nós estamos mexendo até agora. Eu vou abrir aqui para vocês verem então, gitlab.com/fowers/python-básico-intermediário vai levar vocês para essa página aqui. Como vocês podem ver, ainda está em construção. Eu estou carregando os arquivos no que vou gravando e aqui também vocês vão poder ver a apostila que não está pronta, mas eu vou começar a escrever aí quando eu já tiver mais ou menos metade das aulas prontas. Por que é legal vocês saberem disso aqui? Na aula 3, por exemplo, a gente começou o nosso primeiro exercício, certo? Eu deixei nesse ex.py e aqui está enunciado desse exercício. Inclusive, deixa eu aproveitar e fazer uma errata. Na aula 3 eu falei que 2022 é um ano bissexto. Não é um ano bissexto. 2020 é um ano bissexto. 2022 não. Então eu já corrigi aqui. E para esses anos, essas são as respostas esperadas. Eu deixei um print falso aqui só para ter algo, né? Mas, além do ex.py, tem um outro arquivo aqui que vocês não precisam mexer, que é o test.ex. E esse cara aqui vai basicamente rodar testes para verificar se o exercício está correto. Então, como é que você vai fazer com esse cara? Pode baixar esse repositório, essa pasta aqui, essa hierarquia de pastas no seu computador, para ter os mesmos arquivos que eu. E aí, o que a gente faz? Eu vou abrir aqui a aula 3. E para executar esse cara é exatamente a mesma coisa que todos os outros arquivos que a gente tem executado até então. Seleciona aqui, deixa current file, que é o arquivo atual. O arquivo atual é este aqui, que está aparecendo para a gente agora mesmo, e dá um play. Ele vai rodar os testes para a gente e vai mostrar que para 2 entradas das 4 o teste falhou. Então, eu estou usando aqui as mesmas entradas de exemplo, então 2000, 2016, 2022 e 3000, e por padrão ele está imprimindo falso, Então ele como está imprimindo uma resposta correta para 2 exercícios, para 2 partes dele, os outros 2 que estão aqui, 2000 e 2016, ele está dando erro, já que esse deveria estar dando verdadeiro, mas está dando falso, certo? Então vamos ver aqui. Aqui ele fala, o ano 2000 é bissexto, então ele está falando que deu um erro nesse cara. E aqui embaixo a mesma coisa. O ano 2016 é bissexto. Então esses são os 2 anos que são bissextos, que o nosso programa aqui por enquanto está dizendo que não é. Certo? Então fica aí. Nós temos o repositório, onde está todo o código aí que eu tô subindo, e como rodar os testes que eu vou passar para vocês, pelo menos agora. Acho que mais para frente eu vou dar outras instruções aí para rodar esses testes. Vamos ver, Talvez não. Então, quem quiser, pausa o vídeo aí agora, pode pegar aí o link, abrir, salvar nos favoritos ou fazer o que vocês quiserem e vamos seguir em frente. Eu salvei isso aqui? Salvei. Saia, que seja. Legal. Então vamos lá. Hoje nós começamos a aula 4 e na aula 4 nós vamos falar de tomada de decisão. Mas antes de começar a falar de tomada de decisão, eu quero falar um pouquinho sobre um tópico que eu acho que é super importante, que a gente vai usar bastante, que é funções. Então a gente vai fazer uma introdução básica a funções. Vou criar aqui fn.py e vou criar também controle de fluxo, flow control, assim, .py. Legal, esse aqui pode sair. Eu vou abrir o fn.py e a gente vai ver como fazer as nossas primeiras funçõezinhas. Vamos voltar lá no exemplo das primeiras aulas, que é o Olá Mundo, certo?
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o programa como a gente estava escrevendo, então eu vou simplesmente colocar aqui um print. Olá mundo. Isso aqui já é mais do que suficiente para a gente ver uma saída, né? E tem também o exemplo de a gente pegar o nome. Qual é o seu nome? E fazer. Olá, nome. Certo? Então vamos lá, vou colocar meu nome. Olá, Fabrício. Então ele está colocando certo, ele está colocando certo. Como que a gente transforma esse carinha em função? Então vamos lá. Eu vou começar com a palavra def. Def de define, definir. Isso aqui a gente está definindo uma função. Quando a gente vai definir uma função, quando a gente vai criar uma função, a gente precisa de um nome. Esse nome pode ser, bom, tem que ser um nome que faz sentido. Então nesse caso aqui eu vou colocar um hello world. E aí o que eu vou fazer? Lembra que quando eu vou usar a função print, quando eu vou chamar a função print, eu preciso abrir e fechar parênteses? Quando a gente está criando a função, a gente também precisa abrir e fechar parênteses. Porque aqui dentro, quando a gente está chamando o print, aqui, né? Olá, mundo. A gente está falando para o print o que a gente quer que seja impresso na tela. No caso do momento de criação da função, a gente diz entre os parênteses o que a gente precisa que seja fornecido para que a função funcione. Por enquanto não precisa de nada, então esse parênteses fica vazio. Os parênteses não são opcionais, eles precisam estar aí mesmo que sejam vazios. E seguido aí de 2 pontos. A gente não viu muitos 2 pontos ainda, mas vamos começar a ver bastante. 2 pontos faz parte do Python. Ele é o que delimita, ele é o que diz. A partir deste ponto vai ser um bloco de código. E a gente já vai ver direitinho o que significa esse bloco de código. Então, aqui no Hello World, a gente vai fazer o nosso print Olá Mundo. E eu vou tirar esse print daqui. Beleza? Legal. Vou rodar. Rodei, não apareceu nada, não apareceu o Olá Mundo que eu estou esperando. Por quê? Porque assim como o uso do print, nada vai ser impresso na tela se a gente não chamar a função print, certo? E a gente não está chamando a nossa função Hello World aqui. Como é que a gente faz para chamar? Do mesmo jeito que a gente faz para chamar print. Vou escrever aqui, ó, Hello World. O editor já completa para mim. Vou dar Enter e vai ficar assim, então. O nome da função que eu dei aqui precisa ser o mesmo nome, tá bom? Porque é assim que o Python sabe qual função que a gente está chamando, qual função a gente está usando. E como a gente não tem nada aqui dentro dos parênteses, como a função não espera nada, nós não passamos nada para a função aqui na linha 6. E é isso. Isso aqui é o suficiente para a gente chamar a função, do mesmo jeito que a gente chama o print assim, né? Print, abre parênteses, coloca o que a gente quer, fecha parênteses. Hello World, abre parênteses, não tem nada que a gente precisa passar, fecha parênteses. Vamos rodar. Então tá aí. Olá, mundo. Muito legal. Então a gente conseguiu aí fazer nossa primeira funçãozinha que mostra Olá, mundo na tela. Vamos fazer uma outra função, dessa vez uma função que vai precisar de algo para funcionar corretamente. Eu vou fazer uma função saudar. Tá aqui. Greet, saudar, de saudação, né? E aqui eu vou colocar um name, um nome, né? E aqui eu vou fazer o que a gente estava fazendo antes, né? Que é print. Olá, vou colocar um F aqui do lado. Name. E exclamação aqui. Certo? Legal. Vou mudar aqui embaixo. Se eu simplesmente colocar greet, saudar, o Python não vai rodar. Por quê? Porque tem um errinho aí que a gente não está passando para a função greet um argumento
que ela precisa, que é esse name aqui. A gente falou, ó, a greet vai precisar de alguma coisa chamada name. Então a gente tem que passar esse name aqui para nossa função greet. Professor, você não está fazendo input dentro da greet, né? Você não está fazendo input lá do mesmo jeito que a gente fazia antes para definir a variável. Sim, isso é verdade. Isso é porque não precisa, a função não depende, a função não precisa chamar input dentro dela. Ela recebe de fora o valor que a gente vai exibir aqui na tela. Beleza? E a gente passa aqui, vou escrever aqui, ó, Fabrício. Coloquei aqui, ó, greet Fabrício, entre aspas. E aí o que vai acontecer aqui? A função ela vai executar esse bloco de código e vai substituir esse name com Fabrício. Vou executar. Olá, Fabrício. Tá aí. Colocou meu nome. Vou colocar outros nomes aqui, então, ó. Júlio. Vou colocar Gisele. Vou colocar Hugo. E dá para perceber que ele sempre coloca o valor correto, certo? Então, passamos aqui uma string, né? Com o valor Hugo, Fabrício, Gisele, que seja. E dentro da função, essa variável nome, essa variável name, que a gente chama de parâmetro, vai receber esse valor Hugo, Fabrício, Gisele, seja lá o que for, e vai substituir aqui. Beleza? Legal. Existe um outro caso que é quando a gente não precisa necessariamente passar tudo que a função precisa, porque ela pode se virar com alguns valores padrão. Vou criar uma terceira função aqui chamada hello name. Ela vai receber um name também e vai fazer a mesma coisa. F print, né? Olá name. Só que neste caso eu vou fazer o seguinte, name igual, e aí eu vou colocar um valor aqui que eu já quero que ele tenha. Vou colocar a exclamação aqui. E agora a gente vai chamar essa função hello name. Dessa vez o editor bom, o editor não tem nada aqui, né? Dessa vez a gente não vai colocar nada entre parênteses. Por quê? Se a gente não colocar nada, então o parâmetro name, né, a variável name, vai receber o valor world não, né? Desculpa. Mundo. Variável name vai receber o valor mundo. E aí o mundo name vai ser substituído aqui por mundo e ele vai falar olá mundo pra gente. Certo? Vamos lá então. Vou rodar. Mostrou. Olá mundo. Ótimo. Mas professor, se tem um valor padrão, se ele é padrão, significa que a gente pode dar um valor não padrão para ele, para a função, para ela funcionar com outro valor. É isso aí. A gente pode vir aqui e falar que em vez de mundo eu quero que seja Fabrício. E aí quando eu executar, ele vai aceitar name igual a Fabrício. Então esse aqui é um cara padrão. Se a gente passar um valor aqui, o padrão cai fora e a função usa o que a gente passou. Se a gente não passar nada, a função usa o que ela já tem por padrão. Beleza? Legal. Então por enquanto é isso que a gente precisa saber de função. Por enquanto é isso. Eu vou ensinar só mais uma coisinha que a gente vai precisar, que é o retorno da função, e a gente já viu isso com input. O input, o que acontece, né? Vamos lembrar como é que a gente usa o input aí. Deixa eu fazer uma divisória aqui. Eu vou comentar esse cara. O bom de a gente usar a função é que eu só preciso comentar a chamada. As funções elas podem continuar definidas. Se eu nunca chamar a função, ela nunca será executada. Como é que a gente faz o input? A gente não pode simplesmente fazer input, qual é a sua idade, né? Isso aqui, por si só, não é o suficiente. A gente precisa ou fazer alguma coisa do tipo colocar o resultado de input em uma variável, certo? Então o input vai executar alguma coisa e vai devolver algo para a gente, no caso que a gente digita no teclado. Ou a gente joga o resultado do input na entrada
de outra função, certo? Então sai de um, entra em outra. Beleza? O que está acontecendo, né? Que é esse negócio aí de a gente usar o valor que o input devolve para a gente? Vamos supor que eu tenho uma função aqui que diz se alguém com uma certa idade é maior de idade. Então eu vou definir uma função maior, não, eu vou simplesmente maior de idade. Aí aqui eu vou receber uma idade, já comecei a escrever em português, vai ficar em português mesmo. E aí a gente quer falar, dependendo dessa idade, né, dependendo desse número, se é maior de idade ou não, se é verdadeiro ou falso, baseado em uma condição. A condição é idade maior ou igual ou 18, certo? Então isso aqui vai dizer pra gente verdadeiro ou falso, e a gente quer devolver para quem está usando a função, para quem está chamando a função, se essa idade é uma idade maior de idade. Como é que a gente faz? Return. Ó, então, retornar, devolver isto aqui. Isso aqui é um booleano, né? Isso aqui vai ser ou verdadeiro ou... ou verdadeiro ou falso. Não gostou? Quer fazer um passo de cada vez? Podemos fazer também. É maior igual, vamos escrever um meme aqui, ó. É de maior, meme, idade maior ou igual 18. E a gente pode vir aqui, return é de maior. Beleza? Legal. Vamos ver isso aí funcionando? Vamos. Eu vou vir aqui embaixo e vou fazer o seguinte. A gente já está mexendo com função, eu vou fazer uma função aqui, ó, chamada main. É costume a gente fazer uma função chamada main quando a gente quer iniciar o nosso programa. A função main normalmente é a primeira função que a gente roda no nosso programa em várias linguagens de programação. No Python isso é opcional, porque a gente não precisa de uma função para rodar, né? Como a gente já viu anteriormente nas outras aulas, se a gente só escrever código, o Python vai executar. Então não precisa necessariamente ser main, mas como existe a convenção de chamar main, então a gente vai fazer isso. O pass é basicamente uma palavra que fala não faz nada, não faça nenhuma operação. O Python ele precisa desses dois pontos e ele precisa desse espaçamento aqui para identificar um bloco de código. E não é válido a gente deixar uma função assim sem nada, se a gente não quiser que a função faça nada. Então a gente usa a palavra pass. Pode ver que se a gente deixar assim e eu tentar executar, o Python vai reclamar. Eu vou deixar o pass e ele não reclama mais. Ele executa aí normal. Não mostra nada porque a gente não está chamando nada, certo? Por isso que aqui a gente já vai chamar a main. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Input, então input, certo? Eu vou comprimir duas linhas em uma, para vocês lembrarem. Qual é a sua idade? Espacinho. Eu vou fazer age igual int de age. E aí eu vou chamar aqui, ó. Vou fazer print maior de idade. Vamos colocar age, anos, vírgula, maior de idade. E aqui eu quero colocar maior de idade, age. Então vocês já estão percebendo que, que dentro das chaves aqui, em uma string formatada, a gente consegue colocar expressões inteiras. Então a gente pode chamar funções e ele vai substituir aqui a chamada da função com o valor que a gente envia para a função com o retorno dela. Então vamos lá. Eu vou executar esse cara aqui e vamos ver o que acontece. Então ele entrou na main,
chegou aqui, né? Perguntou qual que é a sua idade. Vou falar 30. E ele fala 30 anos, maior de idade, true. Então o que ele fez? Aqui ele pegou o 30 que eu escrevi no teclado, né? Aqui ele converteu o texto para um número inteiro e aqui ele imprimiu a frase 30 anos, maior de idade, 2 pontos, chamou a função, mandou 30. Então ele veio para cá, maior de idade. Com 30 ele faz assim, 30 é maior ou igual a 18, então é de maior, meme, é de maior é igual a true, é igual a verdadeiro, então a gente devolve esse é de maior, certo? Agora, eu falei que ia comprimir, certo? Eu vou fazer isso agora mesmo, vou fazer em 2 lugares, vou fazer aqui na maior de idade, vou tirar esse carinha, vou tirar essa linha e vou simplesmente retornar a expressão de uma vez. Se fica muito confuso colocar o return e a expressão, coloca entre parênteses. O editor vai reclamar, vai falar que você não precisa desses parênteses redundantes. Mas, se for melhor para sua leitura, então manda ver. Eu vou deixar sem. Aí vocês vão se acostumando a ler dessa forma. E aqui também, né? A gente não precisa dessa linha aqui. A gente tem aqui, ó, né, o resultado do input e a gente está mandando o resultado do input para o int. Então eu vou pegar e vou mandar direto o resultado do input para o int, aqui assim, e deleto essa linha. E aí vocês já vão aprendendo que é possível fazer isso aqui, e não só é possível, é encorajado para esse tipo de caso que fica bem simples e melhora até na legibilidade, né? São menos linhas de código, menos coisa para ler. E é isso aí, então a gente vai imprimir aqui a mesma coisa, ficou a mesma coisa, né, basicamente. Vamos lá. Agora eu vou colocar 16. 16 anos, maior de idade, falso. Certo? Beleza. De função, por enquanto, isso é que a gente precisa saber. Vamos ver controle de fluxo. Aqui a gente vai começar a tomar decisão nos nossos programas. Então, eu vou importar, entre aspas, essa função. Eu vou reescrever aqui, só que em inglês, overage. Eu falei na aula passada que eu não gostava dessa palavra, mas eu vou usar, não tô nem aí. E vou fazer a mesma coisa, return age maior ou igual a 18. Aqui eu vou fazer a minha função main, que por enquanto está vazia, por isso que eu estou colocando pass. E aqui embaixo eu já vou chamar a minha função main. Então, quando vocês forem escrevendo aí junto comigo, podem deixar... vocês podem deixar pelo menos esse bloquinho aqui já pronto, né? Porque a gente vai começar a sempre fazer eles agora. De vez em quando a gente vai até colocar coisinhas aqui para mim receber, mas não agora. Legal. Então a gente tem uma função que diz aí se a gente é maior de idade ou não. E o que a gente pode fazer normalmente quando a gente é maior de idade? A gente atinge 18 anos... A primeira coisa que a gente começa a pensar é, putz, eu posso tirar carta, né? Eu posso dirigir carro, posso pilotar moto, sei lá, qualquer coisa, né? Desse tipo aí. Então vamos fazer exatamente isso. Eu quero saber se eu posso dirigir um carro, se eu posso dirigir um carro com a idade que eu tenho, né? Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha main eu vou perguntar. Vou colocar aqui, ó, int input, qual é a sua idade, age igual, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever if, esse if significa no inglês se, overage, age, 2 pontos, abre um bloco. E aqui eu vou escrever print. Você pode, né? Você pode dirigir. Vamos executar? Se for maior de idade, basicamente é como a gente lê isso aqui, né? Se for maior de idade, você pode dirigir. Vamos executar, vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui qual é a sua idade, vou colocar 30. E ele diz para mim que eu posso dirigir. Então a gente está literalmente tomando uma decisão aqui no nosso software, né? Vamos colocar um outro, vou colocar 18. Você pode dirigir, tá certo.
Afinal de contas, 18 é maior ou igual a 18. Vou dar de novo, vou colocar 17. 17, ele não me mostra nada, absolutamente nada. Por quê? Porque ele só vai executar esse código se essa condição for verdadeira. Certo? Se a gente quiser o contrário dessa condição, aí tem algumas formas, né? Uma delas foi como eu ensinei na aula passada, falando sobre os operadores booleanos. A gente pode negar esse cara colocando um not aqui na frente. If not over age, então aqui, se não for maior de idade, certo? Vamos executar de novo. Dessa vez eu vou colocar 30, ele não vai mostrar nada, só que se eu colocar 17, isso aqui está errado, inclusive, né? Porque eu vou escrever 17, eu vou escrever, sei lá, 13, ele vai dizer que eu posso dirigir. Eu esqueci de trocar aqui. Você não pode dirigir se você for menor de idade. Então vamos lá. 17. Você não pode dirigir. Certo? Legal. Professor, mas e se eu tiver um caso para cada uma dessas condições? Uma para verdadeira e uma para negação, né? Para falsa. Então vamos lá. Vou tirar esse not. Vou tirar esse não daqui também. E esse não daqui. E aqui eu vou colocar uma outra coisa. Else. Aqui eu vou escrever. Você ainda não pode dirigir. Isso de acordo com a lei, né? A gente sabe que algumas pessoas quebram essa lei, mas enfim. A gente está seguindo a lei aqui. Então você só pode dirigir a partir dos 18 anos. Vamos lá. Esse else a gente lê como senão. Então, se for maior de idade, faz isso. Se não, faça esta ou outra coisa. Vamos lá. Vou colocar 30. Você pode dirigir. Vou colocar 18. Você pode dirigir. Vou colocar 17. Você ainda não pode dirigir. E vou colocar 13 de novo. Você ainda não pode dirigir. Certo? Legal. Beleza. Então esse aqui é uma das formas aí de a gente tomar decisões. A gente pode fazer a mesma coisa com a negação aqui, né? Então, se não for maior de idade, vamos trocar as frases. Calma. Aliás, você vem para cima e você vem para baixo, mais fácil. E vamos lá, podemos fazer exatamente a mesma coisa. 30, você pode dirigir. Por quê? Ele pergunta a idade, ele pergunta, é maior de idade? Esse maior de idade vai dizer sim. A negação vai falar que não. Então isso aqui é falso. Essa expressão aqui dá falso. Então este bloco não é executado. O que acontece? O Python pula para o próximo. Ele pula para o senão. O senão ele sempre vai executar, se ele não encontrar um if aqui que ele não consegue executar. Então vai cair nesse bloco aqui. Beleza? Legal. Eu vou começar a desenhar para poder explicar essas abstrações com um pouco mais de facilidade. Então aqui a gente fez introdução a funções, a gente fez aí tomando decisões com if else. Eu vou abrir o meu Google Keep e vou ver se eu consigo desenhar. Vamos ver então. Vou colocar uma gradezinha aqui. Eu gosto de usar o lápis. Eu tenho a minha canetinha que vai me ajudar com essa tarefa. Vamos fazer um teste aqui. Olá, mundo. Ótimo, muito legal, muito legal. Então a gente consegue escrever aí com a canetinha. Vocês vão perceber durante aí as nossas aulas que eu desenho muito mal. Mas muito mal mesmo. Só que isso não vai importar, porque o importante é que vocês entendam o que está acontecendo no desenho e não que o desenho esteja bom, que o desenho esteja apresentável. Afinal de contas, isso aqui é uma aula de programação, não de desenho. Certo? Legal. Então vamos falar sobre os blocos de código. Programas, eles têm isso que a gente chama aí de
bloco de código. E esses blocos de código, normalmente, eles são identificados por algum tipo de nome. Esse nome pode ser, por exemplo, maior de idade. Então esse bloco de código é chamado de maior de idade, e no Python a gente dá esse nome para esse bloco de código usando essa palavrinha aqui, def. Então, definir função maior de idade, e essa maior de idade vai ter esse bloquinho de código associado. E todas as vezes que a gente chamar essa função, este bloco de código vai ser executado. Legal. Nosso bloco de código, ele tem uma parte abstraída aqui, ó, blá, 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 que a gente não sabe, a gente não precisa necessariamente saber o que está acontecendo, mas a gente precisa saber, às vezes a gente precisa saber algumas informações do tipo, o que entra na função e o que sai dela. Então, no nosso exemplo aqui de maior de idade, o que acontece? O nosso maior de idade, ele recebe, deixa eu trocar a corzinha aqui, ó, ele recebe idade, né? Então, idade é o que vai entrar na função. Idade. Um número. Vou colocar aqui, ó, 30. Certo? Legal. A função vai fazer alguma coisa aí que a gente não sabe, porque está abstraído. E ela vai retornar pra gente alguma coisa. O que eu não usei aqui ainda? Amarelo? Amarelo vai ficar muito ruim, acho que nessa tela. Deixa eu ver outras cores aqui. Quero usar... Isso aqui é rosa? Vamos usar um rosa. E ela vai retornar pra gente um booleano. Isso aqui é um O. Ou seja, verdadeiro ou falso. Certo? Então é isso. A função é isso, ela é um bloco de código, ela é associada com o nome, ela pode precisar de alguma coisa de entrada e ela pode devolver alguma coisa como saída. E você não precisa necessariamente saber o que está acontecendo aqui dentro. A gente chama isso de uma abstração. A abstração quando a gente... deixa eu explicar de outra forma. Quando a gente abstrai algo, a gente abre mão de detalhes para poder ver o quadro grande da coisa, né? Para poder ter uma visão panorâmica da coisa. Então aqui a gente está abrindo detalhe no sentido de que a gente não sabe o que está acontecendo nessa função. Na programação a gente diz que isso é abstrair, a gente não sabe, a gente não precisa saber, então a gente não tem os detalhes do que está acontecendo lá dentro. A gente só precisa saber que entra um número, sai um verdadeiro ou falso, e a gente sabe também, normalmente, né, ele explica, se a idade for maior ou igual a 30 vai ser verdadeiro, e caso contrário vai ser falso, mas a implementação é invisível aos nossos olhos. Legal. Então isso aqui é a função. Ah, sim, deixa eu falar. Esse desenho aqui, esses desenhos que eu vou fazer aqui nas nossas aulas, eu vou também colocar no repositório, tá bom? Ele vai ficar na mesma pasta da aula atual, ou seja, da aula 4. Vou fazer um outro desenho. E aqui a gente vai fazer um ponto de entrada. A gente vai fazer uma caixinha de pergunta. Olha como fica torto. Sai daí. Vai fazer uma caixinha de pergunta. Oh, caramba. Tá, última tentativa, vai. Se não for mesmo assim, eu continuo desse jeito mesmo. Não pode ficar perdendo tempo também. Vai fazer então. Vamos lá, Fabrício, você consegue. Uma caixinha de pergunta. Olha só, saiu quase reto agora, hein? E aí a gente vai falar que aqui, vamos puxar aqui para cima, então de um lado ele vai para o verde. Cara, já entendi, sai daí. Isso aqui é um true. De outro lado ele vai
para o roxo. Isso aqui vai ser um falso. Eu vou puxar com azul algumas setinhas, então eu vou puxar esta setinha aqui. Esse aqui é o ponto de entrada da nossa maior de idade. Certo? Esse cara aqui vai receber lá uma idade. Vou escrever aqui pequenininho, idade. E aqui na nossa caixinha de pergunta, a gente vai fazer idade é maior ou igual a 18. E eu vou puxar uma setinha aqui, ó. Sim, é maior ou igual a 18. Não é maior do que 18. Então, se essa condição for verdadeira, a gente vai seguir aí o caminhozinho verde. Se ela for falsa, ela vai seguir o caminhozinho roxo. Certo? Então essa aqui é como a gente faz aí, é como a gente visualiza, né, a tomada de decisão com if else. Com if else não, né? O if else a gente vai ver agora. Isso aqui é como que o Python decide qual caminho pegar. Aqui eu já vou fazer um pouquinho diferente, que é o seguinte: aqui a gente já vai fazer a execução da nossa função propriamente dita, que é o main, né? Para a gente ver aqui o que está acontecendo neste pedaço aqui. Então a gente tem o nosso main, a gente tem a nossa idade. Ele vai perguntar, né? Se for maior de idade e um aqui, se não. Eu vou ter uma caixinha vermelha, eu vou ter uma caixinha verde. Dentro da caixinha vermelha eu vou escrever pode dirigir, e na verde não pode dirigir. Vou pegar o meu roxinho aqui para fazer o ponto de entrada da nossa função. E aí, que caminho que nosso programa vai seguir? Vou ter aqui um pontinho marrom, que é onde ele vai fazer a pergunta. E vamos seguir com a cor preta, vamos vir para cá. Aqui, neste ponto, ele vai se fazer essa pergunta. Se for verdadeiro, ele vai seguir este caminho. Se for falso, ele vai seguir este caminho. Por fim, ele termina a execução da função aqui. Então, independente de qual bloquinho ele seguiu, deixa eu tirar daqui, que aqui parece que está no senão. Aliás, você vem pra cá comigo. Isso. Mas mesmo assim eu vou refazer essa linha. Saiu desse bloquinho e veio pra cá. Saiu desse bloquinho, veio pra cá. Terminou o programa. Então sempre vai acontecer assim. Esse ponto roxo é muito importante, marrom, desculpa. É muito importante que vocês entendam pelo seguinte motivo. Ele vai seguir um dos dois caminhos, mas nunca os dois. Que nem acontece no nosso código.
Se essa condição for verdadeira, ele vai cair aqui e depois vir aqui para baixo. Eu posso até fazer assim, ó, print fim da main, para a gente ver. Então aqui é o not overage, eu vou colocar 17. Você ainda não pode dirigir, fim da função main. Então ele vem daqui para cá, ele não executa este cara aqui. Por quê? Porque ele está fazendo este caminho, ele vem para cá, pode, no caso da negação, né? Ele vem para cá, não pode dirigir e segue para cá. Ele não volta aqui para o vermelho, ele segue do bloquinho verde para o pontinho azul. E no outro caso, quando eu coloco a minha idade de 30, você pode dirigir e fim da main. Então, isso aqui é falso, ele não entra nesse bloco, ele cai nesse senó aqui, nesse else. Então ele vai aqui e depois vem direto para cá. Então no nosso desenho, ele segue o caminho verde, faz o bloquinho vermelho e segue para o pontinho azul. Aqui nesse pontinho azul, o que que é? Fim da main. Beleza? Legal. Eu vou abrir mais um desenho aqui para já deixar preparado para a próxima explicação. Esse aqui eu já posso fechar. Não vou mais precisar dele por enquanto. E eu vou criar um novo arquivo aqui, que vai ser Flow Control 2. Não, depois eu faço aí. Agora que eu fiz o repositório do GitHub, do GitLab, ele vai ficar perguntando a cada novo arquivo que eu criar se eu já quero adicionar. Acho que eu vou ter que começar a criar pelo terminal. Não percebi se tem uma opção para não aparecer mais esse negócio. Não gosto de usar o editor para fazer os negócios de Git. Eu prefiro fazer na mão pelo terminal. Mas legal, a gente está com 40 minutos de vídeo, beleza, vamos seguir em frente. Que ainda tenho que dar o exercício logo. Vamos lá. Então, no arquivo passado a gente viu esse aqui, né? Vamos ver. Esse aqui a gente pode fazer vamos fazer então um overage de novo. A gente vai receber uma idade e vai fazer aquela mesma coisa. Então return age maior ou igual a 18. Opa, maior ou igual a 18. E aqui eu vou fazer um can drive, um pode dirigir. Pode dirigir. Aqui a gente também vai receber uma idade, eu ainda não sei o que eu vou escrever. E aqui eu vou fazer main, que não vai receber nada, por enquanto eu não sei também o que vai ter. E aqui eu já estou chamando a main. Legal. Então aqui na nossa can drive, na nossa pode dirigir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar perguntando no Python se essa idade é exatamente igual a 18. Certo? Aqui eu vou escrever: você pode tirar carta este ano. Aqui eu vou deixar um else com um print: você não pode dirigir. Mas eu quero um outro bloquinho aqui no meio desses caras para pegar todos os casos em que for maior do que 18. Então eu vou chegar aqui embaixo e vou escrever elif. Você pode dirigir. Então, se idade for igual a 18,
Caso contrário, se a idade for maior ou igual a 18, se não. Então a gente tem aí 3 caminhos diferentes acontecendo aqui. Um deles se a idade for exatamente 18, um deles se for maior ou igual a 18 e um deles se for menor do que 18, né? Porque pro else só sobrou essa condição, só sobrou ser menor do que 18 anos. Mas professor, se você fizer maior ou igual a 18 no meio, ele não vai pegar também o caso em que a idade é 18, porque ele vê se a idade é maior ou igual a 18? Então, aí a gente vai voltar no nosso desenho depois para entender o que está rolando. Mas, alguns de vocês talvez já tenham por intuição, intuitivamente entendido o que acontece. De qualquer forma, vamos lá. Eu vou perguntar a idade aqui, int input, qual é a sua idade? E eu vou simplesmente chamar CanDrive aqui, ó, com age. Eu não preciso atribuir o resultado de CanDrive a uma variável, porque a CanDrive não retorna nada, ela só imprime. Se a gente estivesse retornando essas frases, aí a gente poderia imprimir aqui. Inclusive a gente pode fazer isso depois, para vocês verem como é que fica. Por que eu digo isso? Porque raramente vocês vão usar print em programas reais do mundo real. A menos que seja assim, programinhas de linha de comando para coisas de infraestrutura em que a gente mexe bastante com o terminal. Mas se você for seguir para o web, se você for seguir para interface gráfica, se você for seguir para análise de dados, dificilmente você vai usar print. Então a gente vai mudar esses prints depois para return, para a gente ver como é que fica. Legal? Vamos executar esse cara. Vamos ver o que acontece. Deixa eu fechar essa janelinha para dar para ler o código inteiro, né? Então aqui na 25 só tem a chamada main, então aqui a gente consegue ver o código inteiro. A gente vai começar pela main, porque a gente chama, né, main em primeiro lugar, vai perguntar a nossa idade e vai passar essa idade aqui para o CanDrive. O pode dirigir ele vai receber essa idade e vai perguntar: a idade é igual a 18? Se sim, então ele vai colocar na tela: você pode tirar a carta esse ano. Se a idade for maior ou igual a 18, ele vai simplesmente dizer que você pode dirigir. E se a idade for menor do que 18, ele vai falar que você não pode dirigir. Então vamos lá. Vou começar com o primeiro caso, que é 18. 18, vamos lá. Você pode tirar carta este ano. Então a gente seguiu aí no primeiro caminho, né? Como a gente já viu, ele não mostrou esta mensagem aqui do você pode dirigir caso a idade seja maior ou igual a 18. Vamos pegar esse caso agora. Eu vou colocar minha idade, que é 30. Você pode dirigir. Caímos aqui no caso do meio. E finalmente, se for menor do que 18, ele diz: você não pode dirigir. Certo? E o que está acontecendo aqui? Por que a gente pode usar aqui o maior ou igual sem que haja um problema de a idade realmente ser 18? Vamos lá para o nosso desenho. Vou mostrar aqui. Vou fazer nosso começo da função aqui, ó, o pontinho azul. Aí aqui, logo no começo, eu quero a rosinha aqui. Logo no começo, ele já vai fazer uma pergunta. Ó, esse aqui ficou bom, hein? Qual é a idade, basicamente, né? Eu vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos, serão as 3 saídas. E aí eu quero, eu estou usando algum padrão, vermelho para verdadeiro, verde para falso. Isso aí tá meio estranho, né? Eu vou usar verde para verdadeiro. Eu vou fazer um bloquinho aqui.
Eu vou fazer... Eu já usei o vermelho, eu vou usar um roxo, então, aqui embaixo. Vou colocar um laranja aqui no meio. A primeira coisa que ele checa... O que eu posso usar para setinha? Acho que eu vou usar marrom dessa vez para setinha. Então, ele inicia programa, ele vem para cá. A função, né, pode dirigir, no caso. O primeiro caso, ele vai verificar aqui, ó. Aqui, idade igual 18. No segundo caso, aqui. No terceiro caso, aqui. Idade maior do que 18 e idade menor do que 18. Esse 8 ficou muito feio. Tá, ajudei a piorar. Isso aqui é um 18, vocês sabem que é um 18. Tá mais ou menos. Professor, você escreveu maior do que 18 e não maior ou igual a 18. Sim, eu escrevi e isso foi intencional. Por quê? Se a gente sabe que a idade é igual a 18, então ela já é maior ou igual a 18, né? Porém, lembra que eu falei na outra explicação que ela vai seguir um caminho só? Ela vai seguir um caminho, o programa vai seguir um caminho só e depois eles vão se encontrar no mesmo lugar, que é o fim da função aqui. Então vamos lá. Esse aqui vai sair para cá. Esse aqui vai sair para cá. Esse aqui vai sair para cá. O verde nunca vai para o laranja. Nunca. Isso nunca acontece. É sempre um dos três só, quando a gente tem essa estrutura de if, elif, else. Então vamos lá. No bloquinho verde a gente vai escrever o que mesmo, que eu já esqueci? Você pode tirar a carta, né? Então, tirar carta. Aqui pode dirigir. E aqui não pode dirigir. Então é isso basicamente que está acontecendo aí no nosso controle de fluxo. Beleza? Legal. Então a gente sabe que se a idade for exatamente igual a 18, como está aqui, né? Ele vai seguir um bloquinho. Você pode tirar a carta esse ano. No caso, ele vai vir aqui para o verdinho, tirar carta. E depois ele vai direto para o fim da função. Se esse aqui não for verdadeiro, ele vai para o próximo. Ele vai ver se ele é maior do que 18. Igual não é, né? Se ele não entrou aqui é porque a idade não é igual a 18. Então ele vai verificar se ela é maior do que 18. E aí a gente entra aqui. Por isso que aqui eu já coloquei só maior que 18. Se ele está vindo para cá, a idade não é igual a 18. Pode dirigir, é o que a gente fala aqui, né? Tá aqui, você pode dirigir. Caso contrário, se a idade não for igual a 18, se a idade não for maior do que 18, então ela só pode ser menor do que 18, a gente entra no bloquinho roxo. Não pode dirigir. E os três bloquinhos, eles vão para o mesmo lugar. Aqui a gente pode colocar, inclusive, assim, ó. Fim, função. Vou voltar para o código e vou escrever aqui, ó. Print, fim, função. A canetinha fica desse lado. Vou executar de novo. Vamos lá. Cada um deles. Então vamos fazer primeiro o verdinho. Idade igual a 18. Vou voltar ali. Vou colocar 18.
você pode tirar carta este ano e fim função. Então ele entrou neste bloco e pulou direto para cá. Próximo, a gente quer fazer o caminho do meio, o caminho laranja, idade maior do que 18. Então vamos voltar lá. Vou executar de novo, vou colocar a minha idade real, 30. Você pode dirigir e fim função. Então o que aconteceu? Ele veio para cá. Idade é igual a 18? Não, não é. Então vai para o próximo. Idade é maior ou igual a 18, ou no caso só maior do que 18, né? Sim, a idade é maior do que 18. Então você pode dirigir. Então a gente fez o bloquinho laranja. E o último caso, o senão, né? Vamos lá. Que é o caso de a idade ser menor do que 18, ele vai seguir e vai dizer aqui para a gente não pode dirigir e fim função. Então vamos lá. Eu vou executar, vou colocar metade da minha idade, que é 15. Você não pode dirigir e fim função. Então, ele pergunta, idade é igual a 18? Não. Idade é maior ou igual a 18? Não. Caso contrário, aqui não tem condição, mas como faz parte da estrutura, ele fica com um caso falso, né? Com um caso que é falso desses todos aqui. Falso em relação a eles, né? Você não pode dirigir e segue aqui para baixo. Eu acho que a gente consegue executar com o depurador também. Ó, se vocês quiserem, façam como eu. Eu vou clicar aqui, ó. Cliquei 2 vezes nesse lugar aqui, do lado da linha 8, apareceu essa bolinha vermelha. Vou colocar uma aqui, na verdade. Cliquei uma vez só, não 2. Uma vez aqui, ó, na linha 23, onde eu faço o int input. Só que em vez de eu rodar aqui no play, eu vou colocar nesse bugzinho aqui, nesse insetinho. Então eu coloquei. Ele deve parar a execução desse programa aqui onde eu coloquei a bolinha vermelha. E a gente pode controlar de forma fina, né? Aqui estão os controles. Tem step over. O step over ele vai para a próxima linha. E o step into ele vai entrar na função. Primeiro a gente está pegando aqui a idade. Eu vou fazer um step over. Tem que ir para o console para colocar, né? Eu vou colocar 18 só. E vou voltar aqui, ó. Aqui embaixo para o debugger. Então ele sabe que age é o inteiro e tem o valor 18. Aí aqui eu vou colocar nesse step into aqui, a setinha para baixo. Ele entrou na função can drive, na função pode dirigir, e aqui ele está perguntando se idade é igual a 18 e ele vai ver. Eu vou fazer um step over aqui, ó. Ele vai entrar, ele vai executar esse print e vai direto para o print fim função. E acabou a execução do nosso programa. Qual é a sua idade? Eu coloquei 18, né? E você pode tirar a carta esse ano e fim função. Então a gente fez o caminho verde aqui, certo? Vou fazer de novo, vou clicar no insetinho aqui. Aí eu já vou começar a colocar a partir daqui, na verdade. Vamos lá. Qual é a sua idade? Vou colocar 30 agora, que eu quero seguir o caminho laranja, idade maior do que 18. Dei Enter. Aí estamos aqui no pode dirigir. A idade é igual a 18, ele já fala aqui pra gente que essa expressão é falsa, então ele vai pular para a próxima. Step over, ele foi pro elif. E essa aqui, ó. A idade é maior ou igual a 18, eu vou fazer um step into pra gente entrar na função. E aqui a gente vai conseguir, aqui ele não mostra pra gente, igual ele mostra no if, mas tudo bem. Ele vai fazer isso aqui, basicamente. 30 é maior ou igual a 18. Então, step over para voltar. Bom, ele não mostra pra gente, no caso, igual ele mostra aqui em cima, se é verdadeiro ou falso, mas a gente sabe que é verdadeiro. Então, ele vai colocar o você pode dirigir pra gente. E fim função. Com essa idade, 30, você pode dirigir, fim função. Por fim,
Vou colocar 15, metade da minha idade. A idade é igual a 18? Não, ela não é igual a 18. Vamos seguir com Step Over. A idade é maior ou igual a 18? Também não, isso aí vai retornar falso pra gente também. Então ele vai cair aqui no else. Percebe que ele nem fica aqui no else, ele vai direto pro bloco aqui dentro do else. Lembrando que o bloco, né? Cada um desses blocos aqui, cada um desses prints fazem parte de um bloco. E ó, aqui o bloquinho verde, bloquinho laranja, bloquinho roxo. E vai imprimir, você não pode dirigir. Acabou, você não pode dirigir. E pulou aqui, ó, para fim função. Certo? Legal. Então é basicamente isso que a gente precisa saber por enquanto sobre controle de fluxo usando if, else e elif. E vamos aos exercícios. Já estamos com 1 hora de vídeo, vamos aos exercícios. ex.py na aula 4. Não perguntar novamente. Legal. Vamos ver os exercícios. O exercício sobre controle de fluxo. Então vamos lá. Preparei algumas coisinhas pra gente. Talvez tenha ficado um pouco estranho o que eu falei agora com o que eu comecei a falar, porque eu pausei a gravação pra poder organizar um pouquinho aqui. E vamos lá. O primeiro exercício vai ser sobre IMC. A gente viu isso aí, né? Como calcular isso aí lá na escola. Não vou exigir que vocês lembrem da fórmula. A fórmula eu vou dar. O que eu quero que vocês façam é codifiquem essa fórmula e digam a situação de acordo com o valor de IMC, né? Certo? Então vamos lá. A gente tem essa tabelinha aqui. Vamos lá. O exercício primeiro vai ser situação IMC. Não sei ainda o que vai ter nesse cara. Calcular IMC. Não sei ainda o que vai ter nesse cara. A gente vai ter uma função main, né? Eu vou deixar esse pedacinho de código aqui, vocês não precisam se preocupar com o que ele faz neste momento, tá? Tudo que vocês precisam saber é que executando ele com o current file aqui no play, ele vai dar certo de qualquer jeito, tá bom? Ele vai executar o main. Deixa eu renomear esse cara aqui. Refactor, rename, ex, imc. A fórmula eu vou dar para vocês. Então aqui a fórmula, né, é peso sobre altura ao quadrado. E ele dá esse quilo por metro quadrado. Então o peso vai ser em quilo, né? E a altura vai ser em metros, não em centímetros. Então vamos voltar lá. A gente vai receber um peso, a gente vai receber uma altura. Metros, peso, quilos. O que eu quero saber aqui? Vamos aí fazer a nossa expressão de retorno. Dá para fazer de uma vez só. Eu vou fazer primeiro passo a passo, para que dê para entender certinho aí o que eu estou fazendo, só que depois eu vou comprimir em uma linha só, tá bom? Então vamos lá. O divisor é, vamos voltar lá, altura sobre vezes altura. Então vamos ver aqui, altura metros. A gente tem duas formas de fazer, né? A gente pode fazer altura ao quadrado ou altura vezes altura. Aí vocês escolhem como que vocês vão querer. E o nosso div
Dividendo? Eu acho que é dividendo, mas agora eu não vou lembrar o nome. Me perdoem se o nome estiver errado. Dividendo... Divisor... Dividendo. Eu realmente não lembro como que é a palavra. Então a gente vai seguir com dividendo. Vai ser o próprio peso. A gente nem precisa colocar, né? Então não preciso me preocupar com o nome estar errado. E a gente pode falar que IMC é igual a peso sobre divisor. Eu vou mudar esse divisor aqui. Shift F6. Eu quero que ele seja... Não. Altura quadrado. E aqui, peso quilos. E return o IMC. Dessa forma a gente já consegue o valor, né, do IMC. Vamos fazer um teste? Aqui eu vou colocar, vamos ver, peso igual a float de input. Isso aqui precisa ser um float, né? Qual é o seu peso? Lembrando que não precisa ser o seu peso real, pode ser um peso fictício. Mesma coisa para a altura. Eu também quero que seja um float e não um int, porque o número é quebradinho, né? O número tem as casas decimais. Qual é a sua altura? KG M. A gente já vai pegar aqui, ó, IMC igual, calcular IMC. Calcular IMC. Passando peso e altura. E por fim, eu quero imprimir o IMC. Então vamos lá. Vou executar esse cara. Qual o seu peso? Lembrando, não precisa ser um peso real, pode ser um peso fictício. 70. Vou colocar 1.70. Lembrando que para a gente usar float é com ponto e não com vírgula. Talvez algum de vocês esteja acostumado a escrever número quebrado com vírgula, porque é assim que a gente faz no Brasil, mas na programação a gente escreve como num formato mais internacional, que é com ponto, tá bom? Ele daí, o IMC de 24.22. E o que eu quero? Eu quero basicamente fazer o seguinte. Vou fazer aqui um return situação, uma string, tá? Um texto. E aqui eu quero print situação IMC, e aqui a situação passando o IMC. Aqui eu vou receber um IMC. Vou colocar de novo 80, opa, escrevi com vírgula, 1.80, 24.69. Ele fala situação IMC, situação, porque é o que retorna aqui, né? Mas aí eu quero que vocês usem if, elif e else para retornar a situação real do IMC, né? Então eu vou pegar aqui nessa tabelinha. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Se não fica muito ruim, né? Deixa alinhadinho aqui, ó. Então, por padrão, assim, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou escrever os testes para esses exercícios também. E para ter certeza de que os testes vão passar, vamos usar exatamente o mesmo texto. Então é só copiar daqui, ó, por exemplo, esse aqui, e colocar no return, porque eu vou usar esse mesmo texto, incluindo o parênteses, para verificar
se para certos valores de MC o texto equivale, né? Então vou escrever lá o exercício para vocês baixarem, né? Tá aqui já. E vou escrever já a correção para vocês terem aí o feedback instantâneo para saber se está correto, se está correta a execução do exercício. Beleza? Legal. Vou executar esse cara de novo. Vou colocar 80 com 80. 24, né? Então aqui tá entre 18,50 e 24,99 é o nosso valor. Então ele deveria falar peso normal, mas ele está falando muito abaixo do peso. Então a tarefa de vocês é fazer aí ifs, elifs e elses e retornar o texto correto, certo? Vocês sabem tudo o que vocês precisam para fazer esse exercício, então vai lá, manda ver. Tá lá no repositório, é só pegar na aula 4, certo? E o próximo exercício, EX décadas, que vai ser o seguinte: a gente tem aqui as modas das décadas de 70, 80, 90 e 2000. Eu vou pegar a primeira coisa que tem em cada moda, tá bom? Que acho que é mais fácil. Moda na década de 80. Moda na década de 90. E moda na década de 2000. Legal. Então, moda na década de 70 foi o moicano. Primeira coisa que aparece aqui, né, no 70, então vamos lá. Colocar aqui moda da década. E aqui é década. Ou o ano. Não sei o que eu vou colocar aqui. Vou fazer um main. Mesma coisa aqui. Lembrando, vocês não precisam saber o que está acontecendo nessa linha 9 aqui, tá bom? Vocês só precisam saber que ela funciona. Moda da década. Eu vou colocar então aqui, ó. Década de 70. Moicano. Ó, o texto tem que ficar igual, como eu estou escrevendo, tá? Década de 80 vai ser... O que é na década de 80? New Wave. Ó, do mesmo jeito que eu estou escrevendo, hein? Que é assim que eu vou testar depois. 90 é Grunge. E 2000 vamos ver. Blusa de couro único e cabelos onde o liso reinava. Maior inspiração para a moda nascida provém dos anos 70. Bag. As calças bag nos anos 2000. Então, vamos lá. Vai ser bag. Aqui na função main, então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar o seguinte: em que ano você nasceu? Aqui eu vou pegar a moda, passar esse ano de nascimento. E aqui eu vou escrever: você nasceu na década da moda. E aí vai aparecer, por exemplo, você nasceu na década da moda moicano, new wave, grunge ou bag. Porque em vez de um pass eu vou fazer um return moicano. Já deixar pronto o moicano aqui para vocês. E aí vocês vão ter que escrever ifs, elifs e elses para saber
qual dos 4 é, ou não sei, um caso extra aqui, para saber, pode ser para saber se, na verdade, se não tiver em nenhuma dessas décadas, né, a gente pode falar, pode deixar só uma string vazia, na verdade, vai deixar a string vazia aqui, caso não pertença a nenhuma dessas décadas. De 2010 para frente, de 1970 para trás. No caso, vai ser uma string vazia. Mas tem que testar para ver se cai em alguma dessas 4 aqui, beleza? E aqui então eu tenho que mudar para o seguinte: if moda for uma string vazia, aliás, se não for uma string vazia, aí coloca isso aí. Caso contrário, não sei qual foi a moda da sua década. E um sorrisinho triste. Eu vou executar para ver como é que já tá. Colocar o meu ano de nascimento. Não sei qual foi a moda da sua década. Só que, né, para mim tem que aparecer grunge quando eu digito o meu ano de nascimento aqui. Então esse aí é o segundo exercício de vocês. Vocês têm que escrever if, elif, else para retornar cada um desses aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. 1h16 de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido tão arrastado chegar aqui no final. E a gente se vê na próxima aula, na aula 5. Até lá. Valeu!